A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. E nesta hora eu quero compartilhar uma palavra sobre a igreja de Filadélfia. Eu vou ler apenas um versículo e depois eu faço a exposição desse texto para que nós venhamos a entender um pouquinho mais dos dias atuais que nós vivemos através da palavra de Deus. O capítulo é o capítulo de número 3 de Apocalipse, e nós vamos estar lendo, tanto eu aqui quanto você aí, se você quiser ler, né? O versículo de número 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A carta que nós acabamos de mencionar e o versículo que lemos é a de Filadélfia. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, que significa a palavra Apocalipse, tirar o véu, revelação, nós entendemos que João estava preso na ilha chamada Patmos, né, uma ilha que era uma prisão onde os romanos levavam os seus prisioneiros para aquele lugar. João, com mais de 90 anos de idade, se encontrava preso pela palavra de Deus. Ele vai dizer isso no versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse, que ele estava preso pela palavra de Deus, porque ele pregou a palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Então, quando nós estudamos o capítulo 1 até o fim do capítulo 3, nós vamos entender que Deus, o próprio Senhor, né, através do seu Filho Jesus, leva João em espírito e dá a João as revelações que depois ele passa a escrever e que está contida nesse livro que nós chamamos de Apocalipse. Quando ele recebe essas revelações, o próprio anjo que ali aparece a ele diz que ele deveria ver e ouvir e escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Entre essas igrejas está a igreja de Filadélfia. Nós sabemos que a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia eram igrejas contemporâneas. Eram igrejas situadas cada uma na sua cidade, porém ficavam próximas uma das outras, 50 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros, e todas elas ficavam numa região chamada Ásia Menor. Quando o evangelho chega na Ásia Menor, o evangelho que chega é o mesmo evangelho para as 7 igrejas. Porém, ao decorrer dos anos, cada igreja começa a se comportar de um tipo. Quando nós lemos as 7 cartas às 7 igrejas, desde a primeira, que é Éfeso, que era a maior cidade da Ásia Menor, com aproximadamente 350 mil habitantes já nessa época, também era a maior igreja, a maior concentração de cristãos, e nós estudamos essas igrejas, nós percebemos que somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não recebe repreensões.
Todas as demais recebem repreensões por causa do comportamento e por causa da aceitação das falsas profecias, das falsas doutrinas. Quando nós lemos a carta que foi escrita, endereçada à igreja que estava em Éfeso, eles estavam perdendo o primeiro amor. Então há uma repreensão para que eles se arrependem e voltem à prática das primeiras obras. Quando nós lemos a carta endereçada à igreja em Pérgamo, ali vai estar escrito que o trono de Satanás ficava naquele lugar. E por que essa expressão? Pelo fato de ali existir um templo que fazia-se culto ao imperador romano. Também na carta de Pérgamo vai ter outras repreensões de doutrinas que eles estavam aceitando dentro da igreja. Eles comiam comidas sacrificadas a ídolos, eles estavam sendo influenciados pela doutrina de Balaão, eles estavam sendo influenciados pelas mentiras, pelas falsas profecias. Então, existem exortações severas. Quando nós lemos a carta em Sardes, quando nós lemos a carta em Laodiceia, nós vamos perceber que essas igrejas, apesar de serem igrejas novas, de aproximadamente 50 anos de existência, a maioria delas estavam extremamente corrompidas. Êxito em cada uma delas, algumas pessoas que não se contaminaram. Mas quando nós chegamos à carta endereçada à igreja em Filadélfia, nós percebemos que a igreja que estava em Filadélfia, ela não se corrompeu. Então ela é uma igreja exemplo. Essa igreja estava rodeada de igrejas, esta cidade estava rodeada de cidades. Essa igreja, ela recebe de todas as partes pessoas com ideias, tentaram entrar com falsas doutrinas em Filadélfia, tentaram fazer com que eles viessem a se corromper, mas eles não se corromperam. E o próprio Senhor Jesus, nessa revelação, ele faz elogios à igreja de Filadélfia, dizendo que a igreja de Filadélfia era a igreja que perseverava na palavra. E era uma igreja que não negava o nome de Cristo Jesus. Porém, a igreja em Filadélfia era uma igreja pequena. A cidade de Filadélfia ficava na parte vulcânica da Ásia Menor. E uma das coisas que nós precisamos entender, não era a maior referência, nem de economia, nem de política, nem de questões sociais. Era uma das cidades e uma das igrejas que não tinha tanta relevância na Ásia Menor. Porém, é a igreja que foi elogiada pelo próprio Senhor na revelação dada a João na ilha de Patmos. Duas coisas que nós precisamos entender que faz com que Cristo Jesus nos aprove. A primeira é, se nós de fato estamos vivendo a palavra de Deus, se estamos estudando a palavra de Deus, se amamos a palavra de Deus, se vivemos a palavra de Deus. Quando você lê a carta que foi endereçada a essa igreja de Filadélfia, o elogio está intrinsecamente sobre eles serem autênticos nas palavras, perseverante nas palavras do Mestre Jesus. Uma igreja que não negava o nome de Cristo, aonde resplandecia o caráter e uma conduta santa. E o próprio Senhor disse que colocou uma porta aberta para essa igreja e que ninguém fecharia. E que se ele fechasse, ninguém abriria. É uma igreja que foi considerada pelo próprio Senhor exemplo
dentre as 7 igrejas. Hoje a igreja brasileira, ela vive a diversidade, ela vive o sincretismo, ela vive o pluralismo, ela vive as ideologias. Nós temos igrejas de todos os tipos, temos ideias de todos os tipos, temos denominações de todos os aspectos que você e eu pensar. Temos uma diversidade. Como existia diversidade de igrejas que rodeava a igreja em Filadélfia. Como tinha diversidades de doutrinas que rodeavam a igreja de Filadélfia. Porém, a igreja de Filadélfia não se corrompeu. Por quê? Porque eles amavam a palavra. Eles viviam a palavra. Eles guardavam a palavra. E consequência disso, eles não negavam o nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu quero compartilhar, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, é que nós não chamamos a atenção de Jesus e nem temos a aprovação de Jesus pelos grandes congressos que fazemos, pelas festividades que elaboramos. Muitas igrejas fazem espetáculos. Nós não chamamos a atenção de Jesus pelos teatros, pelas danças, né? Hoje tem todos os tipos de danças dentro da igreja. Tem todos os tipos de ritmos cantados dentro da igreja. E Jesus não está interessado em nada disso. Ele quer ver se a igreja que nós estamos é uma igreja que vive, que conhece, que ama e que prega a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. A igreja em Filadélfia era uma igreja pequena, porém autêntica. E o próprio Senhor Jesus deixa uma garantia a essa igreja. Diz que viria uma grande tribulação, viria dias maus, mas que o Senhor os tiraria do dia dessa grande provação. A palavra ali no grego é terel, que tirar de dentro. E eu creio que a igreja passa por um momento da grande tribulação e é tirada até que venha a ira do Senhor sobre os ímpios. Uma das coisas que nós precisamos entender e compreender dentro desse pequeno vídeo que eu fiz para você. Não importa a quantidade de membros que a igreja que você congrega tem. Não importa o carro, não importa o status, o nome, aonde vocês chegaram, em rádios, em televisão, em redes sociais, não importa o nível teológico do teu pastor. Se não tiver a verdade de Deus e a palavra da perseverança de Jesus Cristo nos cultos que você vive, pratica e faz, de fato não tem nada. O que nós precisamos nos nossos dias não é de grandeza, não é de espetáculo. Nós precisamos da mensagem da cruz. Nós precisamos da mensagem do sangue de Jesus. Nós precisamos da mensagem antiga, do arrependimento, da mensagem do caráter e da conduta. Nós precisamos da mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Até porque a igreja que foi aprovada é a igreja que vive a palavra de Deus e pratica. Era uma das menor igreja. Era uma igreja pequena. Era uma cidade não tão relevante. Mas eles viviam a palavra, pregavam a palavra, amavam a palavra e não negavam o nome de Jesus. Isso serve de exemplo para os nossos dias. A pergunta está: o que nós temos guardado para que ninguém tome a nossa coroa? Será que temos de fato guardado a palavra de Deus? Será que temos de fato guardado a santidade de Deus em nós? Será que temos de fato amado essa palavra que tanto nos confronta todos os dias? Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã,
Se aonde você vive e congrega não prega a palavra de Deus do jeito que ela é, corra para uma igreja mais próxima da palavra. Os dias maus estão aumentando, cada dia que passa nós estamos vivendo mais próximo do grande final, e o que vai fazer a diferença não é o status, não é a quantidade de riquezas que possuímos, não é o nome que temos, é o que nós guardamos. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E se tem algo que a igreja precisa guardar, é a verdadeira palavra de Deus, porque no mundo de mentiras é somente a verdade que consegue desmascarar o engano. Em um mundo de falsas profecias, e como tem, é somente a verdadeira profecia, a palavra de Deus, que consegue desmascarar os falsos profetas. Em um mundo de religiões e diversidades e pluralismo, é somente a única verdade que pode nos dar direção. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos e que possamos, de fato, reler a igreja, a carta à igreja de Filadélfia, e aprender que nós só se corrompemos quando não temos a palavra de Deus como regra de fé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.